Se estás numa licenciatura ou num mestrado e queres fazer Erasmus durante este período do curso, estás no sítio certo, porque aqui vou-te falar de como é que podes fazer todo o processo de candidatura para mobilidades de estudos e para mobilidade de estágios através do programa Erasmus+. Portanto, vou falar de todo o processo, todos os documentos que vais precisar, dicas essenciais para a tua candidatura fluir bem, vamos falar da bolsa e de outras questões comuns que podem surgir. O primeiro passo é informar-te sobre os prazos juntamente com o Gabinete de Relações Internacionais. Normalmente as instituições de ensino superior começam todo o processo por ter uma sessão de esclarecimento sobre todo o processo de candidatura à mobilidade de estudos ou de estágios através do programa Erasmus+. No caso das instituições em que isto não acontece, ou que não é feito nem pelo gabinete nem pela associação de estudantes, convém-te veres qual é o horário de atendimento do Gabinete de Relações Internacionais, que é para falares com eles e perceberes quais vão ser as datas do período de candidatura. E atenção, existe uma razão para este vídeo estar a sair agora, porque é nesta altura que normalmente os processos de candidatura se iniciam para começares a mobilidade no próximo ano letivo ou no final deste ano letivo. Portanto, como tu vês, vai ser um processo bastante longo, convém-te já começares a ir ver se é algo que queres já fazer no próximo ano. Normalmente vais encontrar os horários e os processos no próprio site da instituição de ensino superior na secção da internacionalização. Portanto, não deixes para a última, estás a ver este vídeo é porque é um sinal que tens já de ir ver. Depois, o segundo passo é, vais ter de decidir para onde é que queres fazer Erasmus, para onde é que queres estudar ou para onde é que queres estagiar. No que diz respeito a mobilidades de estudos, ou seja, fazer uma parte da licenciatura entre 5 meses a 1 ano no estrangeiro, tu vais ter de ir para uma universidade parceira da tua. Não podes ir para qualquer uma que te apetece, porque aqui já existem acordos bilaterais para tu poderes fazer cadeiras idênticas àquelas que ias ter cá nesse período de tempo. Tu normalmente vais poder encontrar um mapa ou uma listagem de todas as instituições de ensino superior parceiras na Europa da tua instituição, que vai ser para essas que tu podes ir. No que diz respeito à mobilidade de estágio, tu neste caso vais ter de encontrar por ti próprio uma organização, uma empresa que queira acolher um estagiário remunerado pelo programa Erasmus, onde claro vais realizar tarefas diretamente relacionadas com o que tu estás a estudar no curso. Tu aqui neste caso podes optar por fazer o estágio obrigatório que tenhas no curso ou um estágio pós concluires o curso. Tens um certo período de tempo ainda para fazer um estágio ao abrigo do programa Erasmus+, após a conclusão do curso. Pois é. Mas neste tipo de contactos, para encontrar uma organização, o Gabinete de Relações Internacionais muitas vezes tem uma listagem e até tem contactos privilegiados que normalmente já vão acolhendo estagiários ao longo dos anos. Os teus professores, como no caso do coordenador de mobilidade, também costuma ter estes contactos, portanto é uma questão de ir falando com eles se estás a ter dificuldades na procura. Quando o destino estiver escolhido, tens de começar a pensar nos documentos que tens de preencher e nos processos que tens de fazer. Eu vou-te falar aqui de alguns dos documentos com os quais vais ter de estar familiarizado e os mais importantes neste processo. O primeiro, mais importante de todos, é o Learning Agreement no caso dos estudos ou o Internship Plan no caso dos estágios. O Learning Agreement é muito simples, vai ser basicamente um documento com os teus dados e com uma tabela onde tu vais colocar as disciplinas que vais ter cá em Portugal nesse período de tempo que queres ter mobilidade, vais ter de compará-lo diretamente com cadeiras que vais ter na mobilidade na instituição parceira. As cadeiras que vais ter na mobilidade tu vais poder consultar no site da instituição para onde tu queres ir, para a instituição parceira da tua. Normalmente na parte de internacionalização tens de procurar pela secção de estudantes incoming e vais encontrar uma listagem que só existem para os estudantes Erasmus. Tu aí vais ver o plano de estudos, vais fazer essa tabelinha no próprio Learning Agreement e depois vais ter de ter a validação por parte do coordenador de mobilidade do teu curso ou através do coordenador de curso mesmo, depende da instituição. Após verem essa validação, é sim enviado para o Gabinete de Relações Internacionais, o Gabinete de Relações Internacionais assina e depois envia para a instituição parceira assina e é assim que se vai processar o Learning Agreement. Pois claro, ele tem de ser assinado no final da mobilidade para comprovar que realmente o Learning Agreement foi cumprido. No caso do Internship Plan, a coisa é muito parecida, a lógica é parecida, exceto que tu vais ter de delinear um plano de estágios compatível com o objetivo do estágio. Portanto, vais ter de, em conjunto com a entidade onde tu queres ir estagiar, delinear um plano que depois vai ter de ser também aprovado pelo coordenador de mobilidade do teu curso e também pelo Gabinete de Relações Internacionais. Digo-te já que de todo o processo de candidatura Erasmus, este documento é o Learning Agreement ou o Internship Plan são a maior dor de cabeça que existe. Quando isto estiver pronto, metade dos problemas já foram embora. Outro documento que muitas vezes se pede é o currículo. Vais ter de tê-lo bem atualizado, o Europass é bem aceito porque lá está, o programa Erasmus é algo europeu, o Europass é europeu, portanto pode ser o Europass como pode ser outros qualquer, garante só que está atualizado. Depois, outra coisa que podem pedir são cartas de motivação cultural. Ou seja, qual é a tua motivação para querer estudar ou estagiar no país que estás a sugerir? Neste caso, vais ter de clarificar o que é que te motiva a ir para aquela cidade, para aquele país, para aquela instituição, para aquela empresa. E muitas das vezes vai-te ser pedido para fazeres isto num período pré-learning agreement, ok? Portanto, vais ter, num período pré-learning agreement, vais ter de fazer para todas as cidades, todos os países, no caso dos estudos, para o qual te queres candidatar. Vais ter de fazer uma cartinha para cada um dos teus interesses. Depois depende da instituição, quantos interesses é que tu podes demonstrar e depois
só fazes o Learning Agreement para aquele onde for seriado. Outro documento que podem pedir é um certificado de língua inglesa. Isto é muito raro de te pedirem, mas verifica já no site do Gabinete de Relações Internacionais se realmente vai ser uma necessidade. Claro, o certificado de língua demora o seu tempo, convém já começar a trabalhar nele se for preciso. Agora, outros documentos, um bocadinho random, podem ou não pedir, pode ser uma cópia do cartão de cidadão, pode ser uma fotografia, um histórico das tuas notas, ou um diploma de conclusão do curso, no caso se fores fazer um estágio já após a conclusão do curso, ou então um comprovativo de seguro de saúde ou de responsabilidade civil. Isto são documentos um pouco comuns de se pedirem, mas se for o caso, já estás a par. Já sabes com quem falar, já sabes como é que escolhes para onde queres ir e já sabes quais são os documentos. Agora, há uma coisa que tens de estar a par, que é, algumas instituições, o seu processo é um bocadinho mais elaborado do que ter uma ação de esclarecimento, preencher documentos e enviar. Há instituições de ensino superior em que vai haver um período de pré-candidatura. Consiste em, claro, começas pela sessão de boas-vindas e essa presença conta uma percentagem da tua pré-candidatura, depois tens alguns eventos que normalmente se chamam Cultural Speed Dating ou Cultural Exchange ou entrevistas com estudantes estrangeiros, que basicamente são eventos em que tu vais estar com estudantes Erasmus, estão a estudar na tua instituição de ensino superior para conhecê-los, para fazer questões, para também perceberes do lado deles como é que é ser um estudante Erasmus. E isto muitas vezes é fundamental e é ótimo, porque tu consegues literalmente esclarecer todas as tuas curiosidades, como é que se safaram, quais foram os desafios que tiveram. Normalmente a presença nestes eventos também conta uma certa percentagem. Depois podem também pedir para preencheres um formulário com alguns dados, a discriminar os teus interesses para fazeres Erasmus. E além disso, uma coisa muito fixe é que em algumas instituições de ensino superior existem certos programas de mentoria, que se chamam normalmente programas de buddies, em que basicamente estudantes nacionais acolhem estudantes estrangeiros, acolhem entre aspas, não é? São designados a estudantes estrangeiros para serem uma espécie de padrinho, em que basicamente o estudante Erasmus, quando chega cá a Portugal, eles têm já uma pessoa, um estudante da própria instituição que os pode ajudar em qualquer tarefa. Seja para ir buscar documentos, para irem ao médico, para viajarem, para também tornarem-se ali certos amigos. É sempre bom ter uma pessoa local para nos ajudar, principalmente jovem, principalmente estudante na própria instituição. E participar nestes programas de buddies, que é assim que se costumam chamar, também pode dar uma elevada percentagem na tua pré-candidatura. Ou na tua candidatura em si mesmo. Após a entrega dos documentos todos, após participação nestes eventos todos, após teres sido aceite para a mobilidade Erasmus, não chega a fazeres as malas e ires embora. Porque tu agora vais ter de fazer contas à vida, não é? Vais ter de tratar de um alojamento, vais ter de tratar das despesas, vais ter de tratar talvez do teu cartão europeu de saúde, mas isso são coisas que não vamos ver neste vídeo. O que eu te quero falar agora, que tens de ter em conta naquele período em que és aceito e vais para a mobilidade, é a bolsa. Porque a maior parte da malta que é aceite para a mobilidade vai receber uma bolsa Erasmus. No caso dos estágios é quase sempre, no caso dos estudos nem sempre, depende das verbas que existem ou não, mas a maior parte da malta recebe. Só que vais receber um valor diferente de acordo com o país para onde fores. E assim, não podemos falar de valores porque isto também varia das verbas disponíveis de instituição para instituição a quantidade de candidatos que foram. Mas a verdade é que se estás no grupo 1 recebes mais, se estás no grupo 2 recebes menos que o grupo 1, se estás no grupo 3 recebes menos ainda. E o que acontece, dependendo da instituição, há instituições que transferem-te um montante mensal, mas a maior parte das instituições o que fazem é dão-te logo no início da mobilidade 80% da bolsa, logo pumba, logo para a tua conta bancária, e os outros 20% são-te colocados na conta após o regresso a Portugal depois da mobilidade. Se fores bolseiro da DGES, vais receber um complemento de mobilidade internacional, onde basicamente vais receber, além do que já recebes do montante mensal da DGES, vais receber um extra ainda porque estás a fazer Erasmus. Portanto, pá, ainda recebes uma boa quantia. Pois ainda existem instituições das estrangeiras que também te podem dar bolsas dependendo do teu desempenho académico ou dependendo do teu estatuto de estudante internacional. No meu caso, na República Checa, eles deram-me uma bolsa de alojamento. O meu alojamento ficou super barato por causa dessa bolsa. Portanto, também é uma questão de te informares com o Gabinete de Relações Internacionais local, lá de onde tu vais, para perceber se existe este tipo de oportunidades. Sobre isto, tu vais ser convocado, se receberes a bolsa, vais ser convocado para ir a uma reunião com todos os bolseiros Erasmus da tua instituição que vão no próximo ano, para assinarem o contrato de mobilidade, para poderem ganhar este montante recebidinho na conta. Portanto, é só apareceres, ouvires, assinares, ires embora, agora sim, fazer as malas, ir à tua vida quando for a altura. Depois o resto, depende de ti. Há aqui muito para falar que provavelmente tens interesse, como é que eu vou tratar do alojamento, como é que vai ser a minha vida, como é que se vão processar as coisas. Vamos falar sobre isso no futuro. Por agora, cuidado com os prazos. Eles começam já na maior parte das instituições de ensino superior. Os processos variam, mas aqui está o básico, o geral que vais precisar de saber para estares preparado. Este processo pode ter parecido chato, mas é simples. Lembra-te sim que a experiência Erasmus é muito mais do que preencher uns simples papéis como estes, é muito mais do que ir a alguns eventos. E é muito mais do que escolher um destino. É o início de uma experiência que sem dúvida vai mudar a tua visão do mundo, do teu percurso académico e até te vai mudar a ti próprio. Vais sair da tua zona de conforto, vais aprender novas línguas, vais ter amigos por
todos os cantos do mundo, conhecer culturas diferentes e vais abrir muitos dos teus horizontes a nível pessoal e académico. Vai ser incrível. Eu recomendo sempre que é a melhor coisa que a malta pode fazer no ensino superior é Erasmus, sem sombra de dúvida. Também lembra-te, não é só viajar e conhecer pessoas, ir a festas e essa treta toda. Ao contrário de que muita gente diz, Erasmus é para levar a sério a nível de estudos. A maior parte dos países da Europa tratam-te como se fosse um estudante nacional, ok? Pá, exceto que falam inglês. Mas vai ser puxado, tal como é aqui em Portugal, vais ter de estudar, vais ter de marrar, vais ter de fazer trabalhos de grupo, vais ter de fazer essa treta toda. Não é tudo um mar de rosas, como a maior parte da malta diz quando vai dar Erasmus, que é tudo, eu só tinha um dia por semana de aulas e eu não estudava nada. Isso é peta na maior parte dos países. Há países que isso acontece, mas na maior parte isso não acontece. Por isso organiza-te, prepara tudo, leva a sério o estudo, mas também leva a sério a tua oportunidade de conhecer outros países, de viajar, de ir a muitos eventos, de ir a muitas festas, e isso faz tudo parte da mobilidade Erasmus, seja estágios, seja tudo. E apelo já a toda a malta que tiver, por acaso estiver por aqui, que já tenha feito Erasmus, para deixar a sua experiência nos comentários, que é para a malta também ver o quanto incrível isto pode ser. E claro, pá, não te esqueças de subscrever o canal do podcast universitário, que vai ser muito conteúdo ótimo também relativamente a esta temática. E claro, para não perderes todos os ótimos conteúdos que cá temos também. Portanto, boa sorte na tua candidatura e pá, quem sabe, pode ser que nos encontremos alguns na Europa.